Olá, hoje nós vamos para o capítulo 45 do livro do profeta Isaías. Vamos relembrar algumas coisas aqui. Do capítulo 1 ao 39, nós temos o que nós chamamos de primeira parte do livro do profeta Isaías ou primeiro Isaías. Essa primeira parte ela corresponde ao período de atividade do profeta, principalmente nos períodos ali do rei Acais e do rei Ezequias. Do capítulo 40 ao capítulo 55, nós temos o que nós chamamos de segundo Isaías, que é o período que corresponde ao exílio. Então nós temos o povo de Deus aí no exílio da Babilônia, e é um período onde o livro do profeta Isaías faz questão de apontar essa grande figura chamada Ciro, que foi um rei persa libertador do povo de Deus, para que eles pudessem voltar para Jerusalém. Tá bom? Então preste atenção que hoje, no capítulo 45, o assunto será todo sobre Ciro. Nós teremos nesse capítulo 45 a investidura de Ciro. O que é investidura de Ciro? É como se Deus tivesse investido Ciro como salvador do seu povo, como se tivesse ungido Ciro para salvar o seu povo. É interessante isso, porque Ciro é chamado de ungido, que tem uma missão de salvar o seu povo. Ao mesmo tempo que o livro do profeta Isaías fala de Ciro como ungido, ele também já aponta para o verdadeiro ungido que virá nos salvar. Quem é o verdadeiro ungido que virá nos salvar? Que ungido em hebraico é Messias, né? E em grego é Christos. Quem será o verdadeiro ungido? Sim, será o Filho de Deus encarnado que virá. Mas agora ele aponta para Ciro como o ungido por Deus, preparado por Deus para salvar o seu povo. Então, o texto aqui, o livro do profeta Isaías, sempre vai dizer, o que aconteceu quando Ciro tira o povo do exílio da Babilônia e devolve para sua terra, não foi um ato somente do coração de Ciro, mas porque Deus suscitou Ciro para que Ciro pudesse fazer isso. Tá bom? Vamos lá. Então faça o seguinte, você dá um like no vídeo. Tenho aqui um joinha aqui, dá um like aqui. Outra coisa que eu quero pedir você, compartilhe esse vídeo. E eu quero que você convide da sua família, da sua comunidade, da sua paróquia, onde você estiver aí, convide as pessoas para fazer essa caminhada. Explica lá para eles que é o seguinte, lá tem as playlists. Aí você vai fazer o seguinte, procura lá as playlists dos livros. Tem do livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Número, vem vindo. E aí você faça isso. Pega lá e comece a ler a Bíblia. Mas é importante que você tenha a Bíblia para ir lendo a Bíblia e aprofundando comigo, tá bom? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos ler hoje o capítulo 45 do livro do profeta Isaías, sobre Ciro. Eis o que diz o Senhor a Ciro, seu ungido, que levou pela mão para derrubar as nações diante dele, para desatar o cinto dos reis, para abrir-lhes as portas, a fim de que nenhuma lhe fique fechada. Irei eu mesmo diante de ti, aplainando as montanhas, arrebentando os batentes de bronze e arrancando os ferrolhos de ferro. Eu te darei os tesouros enterrados e as riquezas escondidas, para mostrar-te que sou eu, o Senhor, aquele que te chama pelo nome, o Deus de Israel. É por amor de meu servo Jacó e de Israel que eu escolhi, que te chamei pelo teu nome, com títulos de honra, se bem que não me conhecesses. Eu sou o Senhor sem rival. Não existe outro Deus além de mim. Eu te cingi quando ainda não me conhecias, a fim de que se saiba do levante ao poente
que nada há fora de mim. Eu sou o Senhor sem rival. Formei a luz e criei as trevas. Busco a felicidade e suscito a infelicidade. Sou eu, o Senhor, que faço todas essas coisas. Que os céus das alturas derramem o seu orvalho, que as nuvens façam chover a vitória, abra-se a terra e brote a felicidade, e ao mesmo tempo faça germinar a justiça. Sou eu, o Senhor, a causa de tudo isso. Ai daquele que discute com quem o formou, vaso entre os vasilhames de terra. Acaso diz a argila ao oleiro, que fazes? Acaso diz a obra ao operário, és incompetente? Ai daqueles que ousa dizer a seu pai, por que me geraste? E a sua mãe, por que me concebeste? Eis o que diz o Senhor, Santo de Israel, o seu Criador. Pretendeis pedir-me conta do futuro e ditar-me um modo de agir? Fui eu que fiz a terra e a povoou de homens, foram minhas mãos que estenderam os céus. Eu comando todo o seu exército. Fui eu que na minha justiça suscitou Ciro, e quem por toda parte lhe aplana o caminho. É ele que fará reedificar a minha cidade e libertar meus deportados sem recompensa nem dádivas, diz o Senhor dos Exércitos. Eis o que diz o Senhor: os pobres do Egito, os traficantes da Etiópia, os de elevada estatura de Sabaim, passarão para a tua terra e serão teus. Eles te servirão e desfilarão acorrentados. Eles se prostrarão diante de ti e te implorarão. Deus só se encontra em tua morada, não tem rival algum, os outros deuses não existem. Verdadeiramente um Deus se esconde em tua casa, o Deus de Israel, um Deus que salvará. Ficarão envergonhados e confusos todos aqueles que lhe opuserem, ignominiosamente eles se retirarão os fabricantes de ídolos. Israel obterá do Senhor uma salvação eterna, sem confusão nem vergonha até o fim dos tempos. Eis o que diz o Senhor que criou os céus, Ele, o único Deus que formou a terra e a estabilizou, que não a criou para que seja um caos, mas a organizou para que nela se viva. Eu sou o Senhor e não tenho rival. Não tenho falado às escondidas, nem em uma terra tenebrosa. Não disse à raça de Jacó, procurai-me no caos. Eu, o Senhor, digo a verdade e me manifesto com toda franqueza. Vinde, reuni-vos todos, aproximai-vos, vós que fostes salvos dentre as nações. Nada disso compreendem aqueles que trazem seus ídolos de madeiras, aqueles que oram a um Deus impotente para salvar. Fazei valer vossos argumentos, consultai-vos uns aos outros. Quem havia predito o que se passa? Quem o tinha anunciado desde a longa data? Não fui eu, o Senhor, e nenhum outro? Não há Deus fora de mim. Volvei-vos para mim e sereis salvos, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e sou o único. Juro por mim mesmo, a verdade sai de minha boca, minha palavra jamais será revogada. Todo joelho deve dobrar-se diante de mim, toda língua deve jurar por mim, dizendo, é só no Senhor que se encontra a vitória e a força. A ele virão envergonhados todos aqueles que se tinham levantado contra ele, mas toda a raça de Israel achará no Senhor o triunfo e a glória. Vamos lá, vamos entender esse capítulo 45, porque ele é muito denso, muito profundo, muito bonito. Primeira coisa que o capítulo de 45 quer lembrar para a gente. Houve um libertador do povo de Deus, não só do povo de Deus, mas de todo aquele povo que era escravo, cativo na Babilônia, chamado Ciro. Ciro é um rei persa, portanto, um rei pagão. Por quê? Porque naquele momento começava justamente uma nova dinastia naquela região. O Império Babilônico tinha sido abatido e surgia agora o que nós chamamos de dinastia
Aquemênida. Justamente os persas, eles levantam-se e Ciro é o grande rei persa. O que Ciro faz? Uma das primeiras atitudes de Ciro é libertar Babilônia dos cativos, libertar os cativos da Babilônia, né? E mandar esse povo de volta. Então, você imagina que os babilônios, Nabucodonosor, tinha pego todo aquele pessoal, né? Já tinha dominado algumas cidades de Judá e pegou, depois destruiu Jerusalém e levou todo o pessoal. Quando a gente fala todo o pessoal, você leva os principais, as famílias mais ricas, os príncipes, né? E deixou lá somente os mais pobrezinhos lá na terra, né? Levou todo esse pessoal para lá. Então, mas praticamente arrasou com o que havia de Judá. Muito bem, Ciro faz o quê? Ciro esperto fala: vamos devolver todo esse pessoal e vamos reconstruir o templo. O que há de mais sagrado para esse povo que está aqui? O seu templo. Vamos reconstruir o templo. Muito bem. O pessoal então falou: olha o que Ciro fez por nós. O livro do profeta Isaías vem dizer uma coisa: não foi Ciro que fez, foi Deus que fez. Deus suscitou Ciro, ungiu Ciro, ou seja, colocou o seu espírito em Ciro. Então, lembrando que ungir alguém é colocar o seu espírito para ele governar, para ele profetizar ou para ele ser um sacerdote. Tá bom? Depois eu vou te explicar. Ungiu Ciro, ou seja, como rei, praticamente, colocou o Espírito de Deus em Ciro, e Ciro, então, instruído pelo Espírito de Deus, disse: vou devolver o povo e vou reconstruir o templo. Ok? Muito bem. E o próprio livro diz o seguinte: é Deus que vem na frente, aplainando as montanhas, preparando os caminhos para que Ciro possa subir ao trono e possa libertar o seu povo. Então, Deus que fez tudo isso. Não foi simplesmente a boa vontade de Ciro, mas Deus que inspirou Ciro e colocou no coração de Ciro o seu espírito para que ele pudesse libertar o seu povo. E ainda diz o texto: não precisou pagar nenhum tributo. Foi totalmente de graça, foi totalmente de graça. O livro ainda continua dizendo assim: Ciro acaba até recebendo uma recompensa porque Deus dá o Egito para Ciro. E é verdade, depois o Egito passa a ser também dos persas, né? O Egito passa a ser dos persas também. É interessante que o texto faz questão de dizer que esta libertação do povo foi à custa de nada, ou seja, zero. O povo de Deus não teve que pagar nada para Ciro. O povo de Deus não teve que pagar tributo para Ciro. O povo não teve que pagar imposto para Ciro. Ciro deu de graça, ou seja, Deus deu de graça. Deus ainda até dá para Ciro depois o Egito. O texto continua dizendo que os ídolos não significam nada. Várias vezes, né, o texto faz questão de dizer: eu sou o Senhor, eu não tenho rival, eu não tenho rival, eu não tenho rival. Ou seja, não há Deus como eu, não há Deus como eu. Então, o texto faz questão de dizer isso, né, o tempo todo. Por quê? Porque o povo, quando esteve no exílio da Babilônia, teve muito contato com outras culturas, com outras religiões, e teve contato muito com pessoas que tinham na sua religião, na sua fé, o culto aos ídolos. E quando esse povo volta para Jerusalém, volta para Judá, o profeta aqui tem que chamar a atenção que não há outro Deus, que há um só Deus, e quem fez com que o povo pudesse ser salvo foi justamente o Deus único e verdadeiro. E assim nós vemos esse texto que mostra Ciro como um grande rei, mas mostra que ele só é grande rei porque Deus suscitou
nele esta vontade de libertar o seu povo, colocando nele o seu espírito. Vamos lá. Tem alguns versículos que é importante a gente ver. Versículo 1, eis o que diz o Senhor a Ciro, seu ungido. É ele que Deus levou pela mão para derrubar as nações diante dele, para desatar o cinto dos reis, para abrir-lhe as portas, a fim de que nenhuma lhe fique fechada. Deixa eu só me ler. Eu irei mesmo diante de ti, aplainando as montanhas, arrebentando os batentes de bronze e arrancando os ferrolhos de ferro. Aqui deixa eu te dizer uma coisa. Ciro é denominado ungido. Atenção, essa palavra é muito forte. Ungido. Ungido em hebraico significa Messias. Ungido em grego significa Christos. Então, o que significa que Ciro foi ungido? Deus colocou o seu espírito, o Espírito de Deus, em Ciro para uma missão. Para uma missão. E aí, qual era a missão de Ciro que Deus suscitou? Salvar o seu povo. Então, não foi Ciro, mas foi Deus que fez com que Ciro subisse ao trono. Deus coloca o seu espírito nele e ele então salva o povo. Vamos entender uma coisa aqui? Na prática, só existe 3 tipos de unção. A unção para ser rei, a unção para ser sacerdote e a unção para ser profeta. Olha que interessante. Na Bíblia é assim e até hoje é assim. Vamos entender. A unção é quando você derrama o óleo sobre a pessoa. Ao derramar o óleo sobre a pessoa, esta pessoa, preste atenção que é muito bonito isso. Quando derrama o óleo sobre a pessoa, esta pessoa está sendo preparada para uma missão. Missão. Derramou o óleo sobre a pessoa, ela está sendo preparada para uma missão. Muito bem. Esta missão que Deus coloca no coração dessa pessoa pode ser sacerdote. Então, no Antigo Testamento, o sacerdote era ungido com óleo para ser sacerdote. Ungido também para uma outra missão é ser rei. Então, quando uma pessoa tinha uma missão de ser rei, porque Deus suscitou, é Deus que suscita alguém para ser rei, ele era ungido para ser rei. E também quando uma pessoa ela era escolhida para ser profeta, ela era ungida como profeta. Então, a unção acontece na missão de sacerdote, de rei e de profeta. Olha que interessante isso. Olha, por isso que eu gosto de fazer esse momento com vocês. Olha que bonito. Quando Jesus é ungido, e ele é ungido pelo Espírito Santo, no momento em que ele é batizado, batizado por João, vem o Espírito Santo sobre ele, Jesus é ungido para 3 missões: para ser sacerdote, para ser rei e para ser profeta. Olha isso! Sacerdote, rei e profeta. Por quê? Porque a unção é sempre para essas missões. Muito bem, Jesus é sacerdote porque ele celebra o grande sacrifício. Ele é sacerdote e ele, ao mesmo tempo, é o cordeiro que vai ser imolado na cruz. Ele, então, se torna o único e eterno sacerdote que se oferece como sacrifício ao Pai. Jesus é rei, ungido como rei, não rei deste mundo, mas rei do reino de Deus. E Jesus é profeta, porque ele é o grande profeta que fala em nome de Deus. Agora preste atenção. Olha para você ver como a igreja é linda. Como que na igreja católica as coisas são levadas muito a sério. Olha para você ver uma coisa. No batismo,
há um momento que é derramado o óleo na nossa cabeça. O óleo da crisma, que depois a gente vai receber no sacramento da crisma. Naquele momento, eu estou sendo ungido. Para quê? Para quê? Para ser sacerdote, profeta e rei. A mesma missão de Jesus. Aí, eu estarei nesse momento participando com o meu batismo do sacerdócio de Cristo, do reinado de Cristo e do profetismo de Cristo. Eu participo, olha que lindo é o sentido do batismo. No momento em que eu sou ungido, eu passo a participar da natureza de Deus, da natureza de Cristo, porque porque no batismo eu morri e ressuscitei com Cristo. E aí eu passo a participar do sacerdócio, da realeza e do profetismo de Cristo. Que lindo isso, né? Tá bom? Eu só fiz um parênteses para você entender. E olha que interessante para você entender. Até hoje na igreja, a gente só usa o óleo para quê? Para ungir o sacerdote. Quando a gente fica padre, o óleo é passado na nossa mão, né? A gente é ungido o sacerdote. O bispo é ungido na cabeça, né? Ungido na cabeça, na fronte, tá bom? Então, o que seja, ele está sendo uma missão de sacerdote. E na igreja, quando uma pessoa fica rei, ela é ungida também. Há pouco tempo vocês puderam participar e assistir da coroação do rei Charles lá na Inglaterra, né? E naquele momento foi feita uma unção de óleo da crisma sobre ele. Por quê? Porque ele estava sendo ungido para uma missão de ser rei. Até hoje, a compreensão de que uma pessoa é rei porque Deus escolhe ela para essa missão. Ok? Beleza? Beleza, então. Voltamos aqui. Então, o texto fala que Ciro foi ungido para uma missão. Qual a missão dele? Ser rei que ia libertar o seu povo. Muito bem, no versículo 13, vem aqui comigo, 13. Fui eu quem na minha justiça suscitou Ciro, e quem por toda parte lhe aplane o caminho. E é ele que fará reedificar minha cidade e libertar meus deportados, sem recompensa nem dádiva, diz o Senhor dos Exércitos. Isso mesmo, é Deus que fez tudo, sem recompensa ou sem dádiva, ou seja, sem que os israelitas pagassem qualquer coisa para Ciro. Ciro vai libertar o povo de Deus, vai devolver o povo de Deus, vai reconstruir o templo e o povo de Deus não vai pagar um centavo para ele. Deus depois vai dar para Ciro o Egito. Se você onde que está escrito isso? No capítulo 43, versículo 3, que nós já lemos, no capítulo 43, versículo 3, deixa eu ver aqui, 43, versículo 3, olha aqui, capítulo 43, versículo 3, aqui em cima, lá. Pois eu, o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador, dou o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sabá em compensação. Ou seja, mais tarde, Ciro vai conquistar o Egito. E aqui o livro do profeta Isaías está dizendo que o Egito foi dado porque Deus quis agradar a Ciro dando o Egito para ele. Versículo 14, vem cá comigo que é importante também. 14. Para você entender, eis o que diz o Senhor, os pobres do Egito, os traficantes da Etiópia, os de elevada estatura de Sabaim, passarão para a tua terra e serão teus. Eles te servirão, desfilarão acorrentados, eles te prostrarão diante de ti e implorarão. Deus só se encontra em tua morada, que não tem rival algum, e os outros deuses não existem. Vamos entender o que é isso aqui. O livro está querendo dizer o seguinte, quando o Ciro trouxer de volta os prisioneiros, estava aquele monte de prisioneiro do Egito, da Etiópia, do Sabaim, tudo isso. Quando trouxer de volta, esse pessoal vai passar por Jerusalém. Vai passar por Jerusalém. E eles vão olhar para Jerusalém e adorar o Deus verdadeiro.
vão adorar o Deus verdadeiro, né? Porque eles vão reconhecer que ali em Jerusalém mora o Deus verdadeiro, mora o Deus escondido. Esse termo que se usa, assim, ó, ali se encontra um Deus verdadeiramente, aqui ó, versículo, verdadeiramente um Deus se esconde em tua casa, o Deus de Israel, um Deus que salva. Então, lembra o povo voltando do exílio, não só o povo de Deus, mas os egípcios, os etíopes, o pessoal de Sabaim, quando eles passam diante de Jerusalém, eles vão ver e adorar o Deus escondido. Ou seja, trocando em miúdos, foi Deus que fez tudo e suscitou em Ciro, ungiu Ciro, preparou Ciro, colocou uma missão em Ciro para que Ciro pudesse libertar o seu povo. Mas o mais importante é o seguinte: nós temos ali um Deus que salva. Um Deus que salva. Isso que nós não podemos esquecer. O sentido mais profundo desse texto que nós lemos hoje é lembrar que Deus não esquece de nós, pois Ele é um Deus que salva. Et crutim Domini, fugit partes adversa, vite deleu detribuda, radicis Davide. Aleluia.